Meus irmãos, nessa tarde eu tenho uma missão de tratar com vocês o tema Juntos em Cristo, a missão compartilhada de líderes e membros da igreja com base na Confissão de Londres de 1689. Esse assunto é de fundamental importância porque nos levará a entender qual é o papel de cada pessoa dentro da igreja. A igreja ela possui uma divisão, há uma divisão simples e basilar. O texto que o nosso pastor Evanilton leu, lá de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, ele mostra a divisão. Aos santos, ou seja, os membros da igreja, e depois aqueles que lideram a igreja, diáconos e bispos. Essa é uma divisão basilar de uma igreja. A igreja é composta por líderes e liderados. E é de fundamental importância que cada um entenda a sua parte ou o seu papel nesse processo. Por quê? Para evitar aquelas caneladas, aquele carrinho por trás. Para evitar que um extrapole a esfera do outro. É preciso entender que tanto líderes quanto ovelhas estão juntos numa mesma missão. Não estão numa missão separada. Eu digo isso porque não é incomum ver ovelhas se levantando contra seus líderes. E também não é incomum ver líderes oprimindo o seu rebanho. Isso acontece quando nós não entendemos qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Líderes têm o seu papel. Ovelhas também têm o seu papel. E quando esse papel é executado biblicamente, a igreja cresce. A igreja experimenta uma harmonia santa. Então, esse assunto é de fundamental importância para mim e para você. O que eu vou tratar com vocês é o que nós chamamos de eclesiologia. Eclesiologia nada mais é do que a doutrina da igreja. E quando nós estudamos sobre esse assunto, nós nos deparamos com formas de governo de igreja. E, basicamente, existem 3 formas de governo de igreja procedentes da tradição protestante. Eu sei que hoje, por conta da criatividade das pessoas, existem formas que não existem nem no inferno. As pessoas criam, inventam. Mas, basicamente, nós encontramos na tradição reformada 3 formas de governo. Aqui, à sua esquerda, nós temos o que nós chamamos de governo episcopal. Você está vendo um hominho, o episcopo, o bispo da igreja. Esse sistema de governo defende que a igreja deve ser governada por um homem, um bispo. Eu não preciso dizer a vocês o quanto isso é perigoso. Porque se o bispo for autoritário, a igreja padece. Lá do outro lado, tem o sistema presbiteral, que é governado por presbíteros. O presbitério governa, lidera, toma todas as decisões em nome da igreja. É o sistema defendido por nossos irmãos presbiterianos. E agora nós chegamos no meio aí. Nós temos o que a confissão de fé defende, o sistema congregacional. Só que esse nome pode trazer uma certa confusão na nossa mente. Porque se por um lado episcopal significa que quem governa a igreja é o episcopo ou o bispo, e presbiteral significa que os presbíteros é que governam a igreja, quando nós olhamos para a palavra congregacional, automaticamente nós pensamos que quem governa a igreja é a congregação. Mas eu preciso dizer a vocês que esse nome só foi dado para distinguir um pouquinho da posição presbiteriana. Porque até certo sentido, nós concordamos plenamente com eles no que diz respeito ao governo através de presbíteros. Porque quem governa a igreja não é a congregação. Quem governa a igreja são os presbíteros. A autoridade da igreja está nas mãos dos presbíteros da igreja. Eles são regentes. Mas a única diferença entre nós e presbiterianos é que em algumas circunstâncias, determinado pela palavra de Deus, nessas circunstâncias, a congregação precisa dar o aval às escolhas e decisões dos presbíteros que governam a igreja. Então, é de fundamental importância que a gente entenda e faça essa diferenciação. Você precisa entender isso.
São 3 formas de governo. E como nós escolhemos qual é o melhor? Nós devemos aplicar o mesmo princípio que acabamos de aprender com o pastor Kiyoshi. O princípio regulador do culto diz que só podemos ter no culto aquilo que a Bíblia ordena. E quando você escolher uma forma de governo de igreja, você deve escolher aquilo que você encontra respaldo na Bíblia. Mesmo que você não ache melhor, o melhor governo. Deixa eu dizer para vocês, eu odiava o governo congregacional. Achava muito ruim, só não achava pior do que o episcopal. Que daí também é demais, né? Eu não gostava do sistema congregacional, porque na minha mente eu pensava assim: a igreja tem que decidir tudo. A igreja tem que decidir e votar para eleger os seus presbíteros. Na igreja, há pessoas que estudam e há pessoas que não estudam. E se eu estiver numa igreja que ninguém estuda a Bíblia? Como eles vão avaliar o caráter moral do presbítero? Como eles vão avaliar a teologia do presbítero? Isso para mim era loucura. Mas essa era a visão que eu tinha de congregacionalismo. Na minha visão antiga, eu imaginava que a igreja tinha que decidir tudo. E eu já participei de igrejas assim. Uma bagunça, discussão. Porque, convenhamos, se eu tiver aqui agora dar aqui a vocês 2 opções, nós vamos começar a Terceira Guerra Mundial. Por fim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E se eu tiver que escolher uma das decisões, ou a maioria votar no A, aqueles que votaram no B vão embora da igreja, vão para outro lugar. E há toda sorte de confusão nesse meio. Esses tempos atrás, alguém me mandou um vídeo de uma assembleia de uma igreja congregacional no estilo não reformado. A polícia teve que ser chamada. Porque estava cadeira voando para tudo quanto é lado. E não pense que isso é incomum. Eu odiava o congregacionalismo porque quando marcava uma assembleia, eu já ficava em pânico. Porque eu sabia que ia dar briga. E sempre estava. Então, como que pode um governo de igreja ser bíblico se ele é trágico desse jeito? O problema é que isso não é congregacionalismo. Isso está longe de ser congregacionalismo. Então, eu quero apresentar a vocês aqui o que não é congregacionalismo em primeira instância. O que não é congregacionalismo para reforçar o que eu acabei de dizer. Congregacionalismo não é uma democracia absoluta onde todos os membros decidem sobre tudo. O que nós vemos de congregacionalismo por aí, nada mais é do que uma democracia absoluta. Temos que decidir sobre tudo. A igreja é chamada para decidir sobre tudo. Vamos pintar a parede? Reunião. Vamos mudar a cor do banco? Reunião. É reunião para saber se o penteado do pastor Grabo tá bom. É todo tipo de coisa que a gente tem que fazer reunião. Imagine o caos que é viver numa igreja assim. Quando a reunião é convocada, o coração chega a palpitar. Não é uma democracia absoluta. E o que eu estou dizendo a vocês, até mesmo irmãos da minha igreja precisam aprender. Porque por vezes eu recebo uma mensagem do tipo: precisamos de uma assembleia para decidir isso. Não precisamos de uma assembleia para decidir isso. Os presbíteros decidem isso, é competência deles. Por vezes eu recebo mensagens assim que eu tenho que explicar o que é o congregacionalismo. Porque as pessoas chegam na igreja com experiências de um congregacionalismo obscuro e querem implantar esse tipo. Então não é democracia absoluta. Não é. Esse não é o papel da igreja. Em segundo lugar, o que não é congregacionalismo? A ideia de que somente a igreja tem autoridade para governar. Não. Quem governa a igreja? Presbíteros. Eu vou explicar isso melhor. O correto é dizer que quem governa a igreja é a palavra de Deus. E a palavra de Deus governa a igreja através dos seus presbíteros, que são aqueles que pregam a palavra de Deus. Os responsáveis por pregar a palavra de Deus, que rege a igreja, são os presbíteros, não a congregação. A congregação é regida pela palavra de Deus. Então, a autoridade não está na igreja, em todos os sentidos, mas em alguns sentidos. A gente vai ver daqui a pouco.
O que não é congregacionalismo? A ideia de que pastores não governam a igreja. Eles são apenas moderadores. Antes de eu vir para cá, eu conversei com o pastor Fábio, que vocês conheceram no ano passado. Ele participou da convenção, e ele é muito participativo no meio que eu faço parte, batista, só que não reformado no Brasil. E eu perguntei para ele, eu pedi a ele, me dê alguns exemplos dessa questão de moderadores. Ele só me deu exemplos trágicos. Porque nesse sistema, se a igreja é que manda, se a igreja é que governa, se a igreja é que lidera, os pastores são o quê? Os líderes são o quê? Os presbíteros são o quê nesse tipo de igreja? Eles são apenas moderadores. Eles não governam a igreja, eles moderam a autoridade da igreja. E isso faz com que os presbíteros fiquem abaixo da igreja, morrendo de medo da igreja, porque a igreja tem o poder da caneta para demiti-lo. E a igreja geralmente é muito cruel nesse sentido. Porque se um grupo de membros influentes deseja algo que o pastor não concorda, ai do pastor se ele não fizer o que aquele grupo pediu. A cabeça dele vai rolar. Então é muito perigoso porque o pastor acaba sendo algemado a esse tipo de governo. Ele é apenas um mediador, um moderador. Na verdade, ele é um banana, porque ele não pode liderar. Isso não é congregacionalismo, mas é muito comum no meio batista não reformado. O que não é congregacionalismo? Congregacionalismo não é o oposto à pluralidade de presbíteros. A igreja é governada por presbíteros. E aqui eu estou usando presbítero, porque presbíteros, pastores e bispos é a mesma coisa, são palavras intercambiáveis. Então, quem governa a igreja são presbíteros. E o congregacionalismo não se opõe a isso. Quando eu ouvi pela primeira vez, através do Mark Dever, a ideia de que na igreja dele havia uma pluralidade de presbíteros, eu falei, esse cara tá louco. Ou ele é batista ou ele é presbiteriano. Não dá para misturar as duas coisas. Um tolo eu fui. Comecei a estudar sobre o assunto e percebi que, na verdade, a Bíblia sempre apontou para essa direção. Eu é que não prestei atenção. Agora vamos ver o que é o congregacionalismo. Eu dei uma definição aqui. Congregacionalismo é o entendimento de que a igreja local é a última instância de apelação em assuntos determinados pela Escritura. Note bem, eu estou dizendo que ela é a última instância de apelação, ou seja, ela deve ser consultada. É preciso do aval dela em determinados assuntos. E esses assuntos são determinados pelas Sagradas Escrituras. A igreja é governada, como eu disse, pela palavra de Deus, através dos presbíteros da igreja. Quando nós pensamos na figura do pastor, automaticamente nós pensamos em liderança, em governo. Pensa na figura de um pastor. Não um pastor que cuida de gente como eu, o pastor Banilton e os demais. Que cuida do bicho mesmo, do animal, da ovelha. O que você acha que um pastor nessas circunstâncias faria? Está vendo que o seu rebanho está indo rumo, decidiram, eles fizeram uma assembleia entre eles, as ovelhas fizeram uma assembleia, vão pular do penhasco. Levantaram as mãos, quem concorda, favoráveis, contrário, todas levantaram as mãos e saíram. E o pastor lá, eu sou só o moderador, eu não posso fazer nada por elas, elas decidiram o que eu posso fazer. O que um pastor de verdade faria? Entraria na frente do rebanho e diria, não, vocês não vão. É perigoso para vocês. Isso mostra que o pastor tem uma voz. E o Senhor Jesus, quando falou, usou essa analogia da ovelha com o rebanho, ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem deve ser seguido? Líderes. Automaticamente, a posição do pastor é a posição de liderança, não de moderador. Não daquela pessoa subserviente à congregação, às custas da palavra de Deus. Jamais. Veja o que Hebreus, capítulo 13, versículo 17 diz. Obedeçam seus líderes. Os pastores são o quê? Líderes. Submetam-se à autoridade deles. Quem tem autoridade na igreja local? Pastores, presbíteros, bispos.
Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Veja, o rebanho, as ovelhas, os membros devem obedecer aos seus líderes, submeter-se à autoridade deles. Eles, por outro lado, devem ter em mente, para não serem autoritários, devem ter em mente que eles prestam contas a Deus pelo rebanho. E o rebanho, por outro lado, responde obedecendo, para deixar o trabalho dos pastores tranquilo, porque o que dificulta a vida de um pastor são ovelhas marrentas, ovelhas caça-encrencas, ovelhas que não quer compromisso com nada, e todo rebanho tem. Eu sei que aqui deve ter um por aqui. Se você não sabe quem é, provavelmente é você. Todo rebanho tem. Isso é normal. Mas isso entristece demais a vida de um pastor. Quando nós percebemos que aquele rebanho, aquela ovelha não quer crescer, ela fica caçando cabelo na minha cabeça lá para falar, fica buscando coisas que não existem. Trabalho difícil. Nós pregamos a palavra e dizemos assim, obedeçam a palavra. A pessoa disse, eu não vou obedecer o pastor. O pastor está falando da palavra. Esse tipo de coisa entristece e dificulta muito o nosso trabalho. Então veja, se o rebanho não entende qual é o seu papel, veja quão difícil é o trabalho pastoral. E se o pastor não entende qual é a sua função de pastorear, levando em conta que presta contas a Deus, quão difícil é para o rebanho. É preciso que haja uma harmonia santa nisso aqui. Mas pastores são líderes, e eu vou continuar falando sobre isso para que fique gravado na sua mente. Porque a Bíblia deixa isso muito claro. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo disse assim, aqueles que almejam o episcopado, ou pastorado, ou presbiterato, almejam uma nobre função. Ele vai falar dos presbíteros. E agora ele começa a descrever o que é preciso encontrar na vida de um presbítero. O que precisa a igreja perceber na vida de um pastor? Dentre tantas coisas, uma delas está no versículo 4. Ele deve governar bem, olha a palavra, governar bem a sua própria família. Governo, não é isso que um homem faz no lar? Ele governa, ele lidera, ele protege. Liderança. Tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Agora, veja como ele vai jogar isso para o presbítero. Pois, se alguém não sabe governar a palavra, a sua própria família, como poderá cuidar ou governar a igreja de Deus? Ou seja, quem que governa a igreja de Deus? Pastores, presbíteros. Mais um texto, tem mais alguns aqui, mas eu vou pular por causa do tempo. Cuidem de vocês mesmos, Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. E ele diz isso a eles, vocês precisam cuidar de vocês mesmos e do rebanho, o qual o Espírito Santo colocou vocês como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Veja como pastor e bispo é a mesma coisa, está tudo na mesma linha. O pastor é bispo em que sentido? Supervisão. O supervisor da sua fábrica não é um líder? Você não deve sujeição a ele? O pastor é um supervisor. E ele pastoreia a igreja de Deus que Jesus comprou com seu próprio sangue. Então que fique claro, meus irmãos, que na igreja local, os presbíteros lideram a igreja através da palavra de Deus. Se nós parássemos por aqui, até esse ponto, nós teríamos que concordar com o sistema presbiteriano de governo. Porque tudo que eu falei é idêntico ao que eles pensam. E eles só pensam assim não é porque eles são presbiterianos, é porque eles são bíblicos. Nesse ponto, eles foram bíblicos. E nós concordamos com eles. Mas não para por aqui. Existe algo que nos distingue deles. E aqui eu não quero ficar apresentando a vocês qual é a nossa diferença, porque para nós pouco importa. Nós temos que afirmar o que nós cremos. Mas eu só quero dizer isso porque você talvez está acostumado com esse sistema. E antes de eu entender o congregacionalismo, meu sistema preferido era, de fato, o presbiterianismo. Mas conforme o tema da nossa palestra, há uma missão compartilhada entre líderes e liderados. Tá? Isso faz toda a diferença para a nossa compreensão do governo de igreja que nós defendemos.
O sistema presbiteriano, nele, não há essa compartilhação com os liderados. Não há. Então, quando os irmãos de Savoy, da Declaração de Fé e Ordem de Savoy, e os irmãos de Londres, que compuseram essa confissão que nós temos, se sentaram para definir o seu sistema de governo de igreja, eles foram chamados de congregacionais simplesmente para dizer a nós que existe, em um certo sentido, que nessa visão, eles acreditam que, por conta da Bíblia, é claro, em alguns casos, a congregação deve participar no processo. Por isso receberam o nome de congregacionais. Não significa que a congregação é a autoridade máxima em todas as instâncias. Ela é a última instância de apelação em casos determinados pela própria Sagrada Escrituras. Então, conforme está aí para vocês, o congregacionalismo é o entendimento de que a igreja local é a última instância de apelação em assuntos determinados pelas Sagradas Escrituras. O que eu estou dizendo também é que pastores já ordenados não precisam do aval da igreja para pastorear a igreja. Não é a igreja local que determina quais as doutrinas devemos crer. Isso compete aos pastores. Eu não preciso do aval do meu rebanho para pastorear a igreja. E eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu logo na pandemia. Quando eu estava prestes a assumir a igreja, estava eu e mais um outro pastor ainda, o salão que a gente alugava, nós não temos um salão assim, Batista é pobre, como vocês sabem, então, luz para o caminho, já é uma igreja mais rica, eu vejo o dinheiro de vocês aí, só tem irmão abonado aqui. Nós alugamos um salão por semana, pagamos por semana, baratinho, e usamos o salão. Na época da pandemia, o salão simplesmente disse assim, a princípio, só 40 pessoas por domingo, no primeiro salão. Não comportava o nosso povo. Teríamos que fazer revezamento. E aí, se você levar em conta que eu preciso repetir algumas pessoas que vão cantar, que vão pregar, isso significa um revezamento e algumas pessoas ficarão 2 domingos sem ir na igreja. E isso me preocupou muito. Por quê? Porque a igreja precisa participar do culto. Os pastores incentivam o rebanho a participar do culto, porque ali nós somos alimentados, estamos em comunhão. Às vezes estamos à mesa do Senhor, participando da ceia. Somos convocados a isso. E quando alguém deixa de participar, nós nos entristecemos como pastores e vamos atrás, oramos por essa pessoa. E agora essa situação delicada. E então eu disse para a moça que cuida da parte lá da agenda da igreja, né, que escolhia, que separava quem ia, quem não ia, né? Eu falava para ela, não use Romanos 9 nesse momento, né? Eu terei misericórdia de quem eu quiser, né? Mas faça uma lista separando as pessoas e dias. E eu disse assim, priorize os membros. Os membros devem participar. Irmãos, eu sou alguém que ama o visitante. O visitante chega lá, eu grudo nele, levo para casa para tomar café, e eu amo o visitante, sempre fui assim. Mas agora eu era um pastor. E como pastor, eu tenho que pastorear meu rebanho. Como pastor, eu vou prestar contas a Deus, é dos membros da igreja, não é do visitante. Agora isso mudou tudo. Com muita dor no coração eu tomei essa decisão. Mas tomei com amor, essa decisão com amor no coração pelo meu rebanho. Porque eu estava pastoreando. Nessa instância, ou nessa circunstância, um irmão procurou outro pastor e disse, isso está errado, eu não concordo com isso. Temos que fazer uma assembleia para decidir se os visitantes podem ou não podem. Isso chega até mim e eu digo para o pastor, não, nós não vamos fazer assembleia. Nós não precisamos de autorização para pastorear o rebanho de Deus. Nós já temos essa autorização. E nós vamos priorizar. Amamos os visitantes. Oraremos por eles. Mas nós temos que priorizar primeiro a nossa família da fé aqui. Que são os membros da igreja. Voltou e o irmão respondeu, então o meu lugar vai ser dado para um visitante. E voltou para mim e eu respondi, não vai não. Se você não for, outro membro vai tomar o seu lugar.
O que aconteceu, irmãos? Pela graça de Deus, nenhum visitante ficou de fora. Todas as vezes, e nessa época, por incrível que pareça, pessoas começaram a me procurar a igreja para querer visitar. Muitos estão lá como membros até hoje. E sempre que me ligava, eu dizia, eu vou verificar na agenda com a irmã. Eu disse assim uma vez, olha, tem uma família querendo ir hoje. Ela disse, manda vir, porque o irmão fulano de tal acabou de dizer que está doente e não vai poder vir. E era exatamente o número certinho. Nunca ficou um visitante de fora. Deus seja louvado por isso, porque ia partir meu coração. Mas partiria ainda mais meu coração não permitir que o meu rebanho fosse pastoreado e fosse privado do culto público. Então os pastores não precisam da autorização da igreja para pastorear vocês. Quando os elegeram, vocês já deram um aval para eles pastorearem vocês. Agora eu preciso reafirmar também, para que fique claro, que os pastores não possuem toda a autoridade e poder sobre a congregação. Aqui nós vamos para o nosso distintivo, aquilo que nos diferencia de outras linhas, de outra forma de governo. Porque existem momentos, ou há momentos em que a Bíblia exige que a congregação use a sua autoridade, use o seu poder para decidir sobre determinados assuntos, e a gente vai ver quais são. Então, nós notamos que no congregacionalismo, de alguma forma, a igreja participa do governo da igreja quando ela é acionada para isso. Quando a Bíblia determina que ela participe disso. Então, de certa forma, existe no congregacionalismo uma liderança que é compartilhada. Mas a pergunta que vocês estão querendo fazer nesse momento, se eu perguntar, vocês querem perguntar? Você diz, eu quero, todo mundo aqui ia dar briga, até ia parecer uma assembleia doida. Mas a pergunta que vocês me fariam nesse momento é, pastor, fala logo em que ocasião, então, a igreja participa das decisões da igreja? Quero saber. Se não é de todas, se é de algumas. Outra pergunta que você faria, porque aqui, bola de cristal, né? A gente sabe o que vocês estão pensando. Estou sondando o pensamento de vocês aí. Ó. Outra pergunta que eu vi aqui na mente de algumas pessoas é, de onde vem essa autoridade? Essas são perguntas que nós precisamos fazer diante de um estudo como esse. Você não pode aceitar tudo que eu estou falando se eu não provar na Bíblia. Tá tudo bonito isso aqui, tá até convincente talvez, sei lá. Mas se eu não provar na Bíblia, é só balela, é papo furado. Estou defendendo apenas um sistema, talvez porque eu acho bonitinho, que eu gosto. E a gente não pode basear nossa fé nisso. Então, eu quero com vocês, nesse momento, olhar para a palavra de Deus. E eu peço a você que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, texto que eu li. Nós vamos ler de novo. E eu vou mostrar para vocês de onde vem essa autoridade. De onde vem essa autoridade? E, ao mesmo tempo, vou mostrar para vocês no que a igreja tem autoridade. Mateus capítulo 16, como eu disse na abertura, é aquele momento em que o Senhor Jesus está ali com os seus discípulos, ali na região da Cesareia de Filipos, e aí Jesus pergunta aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta interessante, não? E então nós temos aqui um confessor fazendo uma confissão. Se você está com o seu bloquinho de anotação, anote essas duas palavras. Um confessor e uma confissão. Um confessor, Pedro, fazendo uma confissão. Veja aí. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repito, temos uma confissão feita e um confessor. Quando nós temos essa combinação matemática de confessor e confissão, um confessor mais confissão é igual a autoridade. Veja o texto, como ele aponta para isso. Primeiro, Jesus disse, feliz é você, Simão, o confessor, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Agora, note o versículo 19 em diante.
Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Um confessor faz uma confissão é igual às chaves do reino dos céus. Irmãos, o catolicismo romano, por conta desse texto, afirma que Pedro foi o primeiro papa. Inclusive, se você pesquisar no Google imagens papa autoridade, você vai ver a imagem de um papa segurando uma chave. Porque chave denota autoridade, e nisso eles estão certos. Então, para eles, Pedro foi o primeiro papa, porque ele recebeu de Jesus as chaves do reino, que liga alguma coisa e desliga alguma coisa, que a gente não sabe ainda. Mas eu quero que você perceba que quando há uma confissão e um confessor, igual a autoridade. Essa é a conta matemática que eu sei fazer. Não sei fazer conta de somar, dividir, matemática não é meu esporte. Mas essa matemática que eu gosto. Se nós não tivéssemos Mateus capítulo 18, 2 páginas à frente, nós teríamos que concordar com o catolicismo romano. Teríamos que aceitar que Pedro foi o primeiro papa, porque de fato ele recebeu a chave e a autoridade. Mas o catolicismo não está nem um pouco preocupado com a palavra de Deus, a gente sabe disso. E eles não se deram ao trabalho de virar 2 páginas para entender. Porque, meus irmãos, afinal de contas, o que significa ligar e desligar? O que é que está sendo ligado aqui? O texto não explica. E essas chaves aqui, como que funciona isso? Será que Pedro realmente é o único que recebeu as chaves do reino? Será que é sobre Pedro? Mateus capítulo 18 responde. Nós vamos perceber a mesma linguagem em Mateus capítulo 18, de forma que agora a gente consegue entender que não é sobre um confessor, é sobre confessores. A igreja de Cristo que se reúne aqui é uma igreja de confessores. Vocês professaram sua fé em Cristo Jesus, pressuponho eu. Aqui não é uma igreja de incrédulos, se for nem igreja é, sinagoga de Satanás. Se é uma igreja de cristãos, é uma igreja de confessores. Se é uma igreja de confessores, é uma igreja que tem as chaves do reino. Veja isso no texto. Veja a similaridade das palavras encontradas no capítulo 16. 18, do versículo 15 em diante. Texto que você conhece muito bem. Eu estou careca de saber que aqui nesse texto trata de disciplina eclesiástica. Alguns estão ficando careca de saber também por aqui. Vamos lá. Texto conhecidíssimo. Se seu irmão pecar contra você, vá a sós e com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Nós temos aqui o que nós chamamos de via ordinária da disciplina eclesiástica. Via ordinária. E aqui eu estou dizendo a vocês que a igreja exerce a sua autoridade na exclusão de um membro. É o que nós vamos ver aqui nesse texto. É a via ordinária. Você viu um irmão em pecado, você se aproxima desse irmão com a intenção não de destruí-lo, mas de ganhar o irmão, que ele alcance o arrependimento. E aí você fala para ele que ele precisa se arrepender. Se ele se arrepender, o que você tem que fazer a seguir? Você tem que ligar para o pastor e dizer, ele se arrependeu, o pastor estava em pecado. Não, você não precisa fazer nada disso. Acabou, é entre vocês dois, ninguém tem que saber. E note, Jesus vai fazer de tudo para que fique no menor número possível de pessoas o que aconteceu. É só você e seu irmão. Mas existe um outro caminho. O caminho do não arrependimento. E se ele não se arrepender? E aí nós chegamos no versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que está sendo exigido aqui não é nada novo. Já está registrado em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, a presença de 2 testemunhas. Note, não houve arrependimento no primeiro passo. No segundo passo, você precisa ir com 2 ou 3 testemunhas. E o que eu vou dizer a vocês aqui não é regra, porque a Bíblia não legisla sobre isso. Mas até onde eu tenho estudado e conhecido de pastores, eles aconselham que nesse estágio, onde testemunhas devem ser levantadas, que sejam essas testemunhas os presbíteros da igreja. Não é o que a Bíblia ordena,
Mas a sabedoria pastoral, a experiência pastoral, aconselha que nesse momento os presbíteros sejam participantes disso. Por razões simples. Primeiro, se tem alguém que deve ser neutro na igreja, imparcial, é o presbítero. Ele quer o bem de todo mundo. Se houver briga entre dois irmãos, o presbítero não toma partido. Ele quer que resolva. Então, certamente, deve ser neutro nessa situação. Segundo lugar, via de regra, as pessoas mais sábias da igreja devem ser os presbíteros. Experientes, testados, devem saber lidar com esse tipo de situação. Em terceiro lugar, os presbíteros não devem ser fofoqueiros. Devem guardar a língua. Porque senão o ministério dele fracassa. Em quarto lugar, se houver impenitência ou não arrependimento, o próximo passo exige já que o pastor participe antes de ser dado. Os presbíteros devem participar antes de ser dado. Qual que é o próximo passo? Veja aí. Se ele se recusar a ouvi-los, ouvir as testemunhas, conte-o à igreja. A igreja será acionada? E como funciona esse processo? Esse processo não pode ser levado à igreja à reveria, de qualquer forma, de qualquer jeito. Os presbíteros, eles vão conduzir, eles precisam conduzir todo esse processo. Eles precisam estar cientes de que, de fato, não há arrependimento, de que a impenitência permanece. Ele não pode chegar na igreja e ser surpreendido numa assembleia. Ah, o irmão se arrependeu. Sério, gente? Não sabia. Ele é episcopos, ele é supervisor, ele tem que saber. Por isso, os que defendem essa posição sugerem que os presbíteros participem a partir do segundo passo. Porque o terceiro passo precisa levar a igreja. Se o presbítero não participar, ele vai ter que entrar ali. Então não é melhor que ele entre antes e já tente resolver a situação? Então a sabedoria pastoral recomenda que você coloque os presbíteros já no segundo passo. Mas não houve arrependimento de jeito nenhum. É impenitente, é levado à igreja agora, e a igreja toma ciência do caso. Numa assembleia, só com os membros, sem transmissão ao vivo, todo mundo está sabendo, e a igreja ganha um tempo agora para chamar esse irmão ao arrependimento, para ligar, para buscar, para confrontar, porque tudo que nós queremos nesse momento é que haja arrependimento. Se tem algo dolorido para a vida da igreja, é quando tem que excluir alguém por impenitência. Eu ainda não passei por isso, mas o pastor Evanilton deve ter passado por muitas coisas assim. E com certeza é algo que entristece o coração. Só de imaginar eu fico triste. Os presbíteros são acionados, a igreja é acionada, e a igreja agora ganha um tempo para confrontá-los, para chamá-los ao arrependimento. Quanto tempo? A sabedoria pastoral vai determinar. Há casos e casos. E se a impenitência persistir, depois desse tempo, não teve jeito, infelizmente não teve jeito, vai ser então excluído da igreja. Mas veja como Jesus relata essa exclusão, em que a igreja participa. Conte-o à igreja. Agora a igreja vai participando aqui. E aí Jesus disse assim, veja o versículo 18. Digo-lhes a verdade. Olha a linguagem. Não é a mesma do capítulo 16? Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Lembra que a chave que Pedro ganhou é para ligar e desligar algo que a gente não sabia o que era? Agora a gente sabe. É para desligar. E quem é que tem as chaves do reino agora nas mãos para ligar e desligar? Não um confessor, mas confessores. A igreja local, acionada nesse momento. O pastor ou os presbíteros, quando há um presbitério assim constituído, não podem, por conta própria, excluir um membro da igreja. Não pode. Eu não posso chegar lá e excluir. Eu quero excluir os irmãos corintianos da igreja, que dá vontade mesmo, né? Olha lá os corintianos. Eu não posso. Eu pego no pé dos corintianos, né? Mas eles merecem. Os corintianos merecem. Eu não posso excluir por vontade própria. Nesse ponto, os presbíteros não têm autoridade para fazer isso sozinhos.
Os presbíteros vão participar de todo o processo, eles concordarão e avaliarão o caso, e eles dirão, esse caso precisa de exclusão. Eu vi como presbítero que não há arrependimento, eu mesmo confrontei. Passou pelo presbitério, nós, o presbitério, decidimos que realmente é caso de exclusão. Agora precisamos que a igreja também participe desse processo. Então, quando a igreja decide excluir alguém, ela, na verdade, ela só está dando aval àquilo que os presbíteros já viram com antecedência. Porque os presbíteros é que lideram, os presbíteros é que governam. E a igreja entra com o seu aval. Na nossa confissão, lá no parágrafo 13, fala que nenhum membro deve perturbar qualquer ordem ou abster-se das assembleias. Vou correr lá para a parte finalzinho ali, por causa do tempo. Veja aí. Mas deve esperar em Cristo e deixar que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja, em casos de perturbação, em caso de obstinação. Parágrafo 13 do capítulo 26 está tratando exatamente disso. Então, a nossa autoridade, ou a autoridade da igreja local, foi nos dada por Jesus Cristo. Toda a igreja participa desse processo. Membros e presbíteros. Veja que a autoridade da igreja não é isolada. Nesse momento, os mesmos presbíteros estão na assembleia dando o seu aval. Na verdade, já deram com antecedência. E aí Jesus disse assim, versículo 19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu preciso passar no vestibular, a Bíblia diz que se 2 concordar, Deus vai fazer. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Esses 2 aqui concordarem é, a partir do segundo passo, testemunhas. A igreja toda. E aí, versículo 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou presente no meio deles. Aqui também as pessoas vão começar a reunião de oração. Uns gatos pingados. Irmãos, vamos começar a nossa reunião de oração, porque Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, estou reunido no meio deles. Meus irmãos, Jesus está onde tiver um. Ele está em todos os lugares. O que Jesus está dizendo aqui é que quando acontecer o processo de exclusão, excomunhão, quando a igreja usar a autoridade conforme eu ordenei, eu estou no meio disso dando aval também. Então tem o aval dos presbíteros, tem o aval da igreja local e tem o aval de Jesus Cristo. Agora, veja como essa linguagem também está presente lá no capítulo 5, na via sumária. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Nós temos aqui um caso também de disciplina eclesiástica, onde a igreja é convocada a usar a sua autoridade. E algumas pessoas, quando olham para o capítulo 5, que é aquela história horrenda, que tinha um rapaz se relacionando com a mulher de seu pai, às claras na igreja, todo mundo sabendo, e não fizeram nada. E aí Paulo resolve, então, agir. Escreve uma carta. E aqui nós vamos encontrar a via sumária, que é aquela via rápida, que é um processo muito rápido. É aquela situação em que você está com um dedo podre na sua mão, com câncer, já está comido tudo, já está cheio de bicho. E a única solução para a preservação do resto do corpo é cortar, é amputar. Por mais que você ame o seu dedinho, você vai preferir cuidar de todo o seu corpo. Aí você amputa aquele dedo ali. Veja aí. Paulo, então, disse assim, por toda parte, e eu quero que você perceba que Paulo vai usar as mesmas palavras de Jesus, lá de Mateus 18. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e, olha o que eles deveriam ter feito, expulsar da comunhão aquele que fez isso? Era isso que vocês deveriam ter feito. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Eu não estou aí, mas o meu aval é esse. Vocês deveriam ter expulsado e colocado esse homem para fora. Agora preste atenção, versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos, a igreja precisa se reunir para esse propósito. Havia líderes em Corinto? Claro. Por que ele não disse, líderes, expulse esse homem do meio de vocês?
porque não compete aos líderes sozinhos. Quando vocês, a congregação, estiverem reunidos em nome do nosso Senhor, estando eu com vocês em espírito, agora preste atenção, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Então o Senhor Jesus, ele participa desse processo também. Então, o que fazer? Nessa assembleia, em que vocês têm o meu aval como apóstolo, em que vocês perceberam, porque já viram todo o caso, sabem o que está acontecendo, isso é nítido, é notório, até os pagãos sabem disso, e é pior do que o pagão poderia fazer também. Então vocês devem entregar esse homem para Satanás. O que significa entregar para Satanás? Não é fazer macumba gospel, não, isso aqui. Não é amarrar a foto dele na boca do sapo em nome de Jesus. Não é nada disso, não. Entregar para Satanás é a disciplina, é a exclusão. É você não considerá-lo, nesse momento, como um cristão. Pode ser que ele seja um cristão, como acho que foi o pastor Ivanildo que falou, que e às vezes a pessoa se afasta da perseverança, foi o pastor Ivanildo, se afasta por um tempo, mas depois volta. Mas o que nós avaliamos como Igreja de Cristo é a situação no momento. No momento, você não está agindo conforme um cristão. E eu não posso, por conta do seu testemunho, tratá-lo como um cristão. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 18, ele ordena que aqueles que são disciplinados devem ser tratados como publicanos ou pagãos. Como um judeu tratava um publicano ou um pagão? Não se assentava à mesa para comer com eles. Jesus foi acusado de comer com publicanos. Jesus foi acusado de andar com pagãos, sendo um judeu. Significa que quando acontece a exclusão, toda a igreja precisa estar ciente de que todo relacionamento deve ser rompido. Mas que cruel, pastor. Tadinho da pessoa. Não reclama comigo, não foi eu que escrevi isso aqui não, tá? Reclama com Jesus. Mas a disciplina eclesiástica, ela é amorosa. A gente olha para a disciplina eclesiástica com olhares assim, quanta maldade, para que eu vou me afastar das pessoas no momento que ela mais precisa? Não, ela precisa de arrependimento. E a disciplina eclesiástica é um momento de choque na vida dessa pessoa com a única intenção de ganhar essa pessoa. Com a intenção de que ela se arrependa dos seus pecados, se volte para Cristo e volte para o corpo de Cristo. Por isso, essa ação tão radical, tão dolorosa para a igreja, tão dolorosa para os presbíteros. Bem, próximo ponto eu vou ser mais rápido. A igreja também exerce a sua autoridade no recebimento de novos membros. Isso aqui por inferência muito óbvia. Se a chave desliga, ela também liga. O texto fala de ligar e desligar, não é verdade? Se desligar significa desligar da membresia da igreja, ligar significa ligar a membresia da igreja. Então, por inferência lógica, as chaves do reino também devem ser usadas para você receber novos membros. Mas como funciona o recebimento de novos membros? Quem que deve fazer todo o processo de membresia da igreja? Aqueles que governam, aqueles que supervisionam, aqueles que pastoreiam, aqueles que foram designados para isso. Então, no processo de membresia da igreja, os presbíteros devem participar, ou um presbítero, conduzindo a classe de novos membros, instruindo, ensinando, acompanhando, discipulando, fazendo todo o processo. Mas qual é a missão do presbítero nisso? Qual é a missão do pastor? Encontrar lampejos de regeneração na vida dessa pessoa. Porque nós não procuramos pessoas perfeitas, porque nem os pastores são. Desculpe frustrar vocês, mas eu não sou perfeito. Vocês pensaram que eu era, né? Nós buscamos regeneração. Porque só deve participar da membresia da igreja pessoas que confessam a sua fé em Cristo Jesus e se arrependem dos seus pecados. Mas o presbítero conduz. E a igreja é ciente disso. A igreja sabe que existe um acompanhamento por parte do pastor, ele está supervisionando, está cuidando, está passando por todo o processo. A igreja também é convocada a participar disso, convivendo com essas pessoas que são candidatas a membros, verificando se o testemunho dela condiz com a vida dela na prática. E então, depois de um tempo,
Uma assembleia é convocada, os pastores já avaliaram esse candidato ou o pastor, está tranquilo, sabe que essa pessoa professa a fé, se arrependeu dos seus pecados, é de fato cristã, e agora isso é levado para a igreja dar o aval. E a igreja automaticamente, meus irmãos, quando ela confia nos seus presbíteros, ela não encontra dificuldade nenhuma. Veja que as assembleias não é para ser turbulentas, porque cada um está cumprindo o seu papel. Há uma harmonia. Os membros confiam nos seus pastores, e os pastores coordenam e pastoreiam bem o seu rebanho. Então, quando o pastor leva algo para a igreja decidir, ele não leva opções, ele leva decisões firmadas. Eu e o presbitério avaliamos essa pessoa, alguns fazem entrevistas, eu faço, mas outros não. Avaliam, tomam decisão e levam para a igreja. Simples assim. E a igreja deve estar ciente de que ela não deve chegar na assembleia para dizer algo que o pastor não sabia. Vamos supor que o irmão sabe, um irmão da igreja sabe que essa pessoa tem 2 famílias. Só ele sabe. Mas ele também sabe que essa pessoa está no processo de membresia. Ele não deve ser um tolo e esperar a assembleia acontecer para dizer lá na hora, não, eu não concordo porque eu sei de coisas. Deve procurar o presbítero antes, para que o presbítero não leve para a igreja situações como essas. Então é preciso entender que no recebimento de novos membros, a igreja local também participa. Quando a igreja exerce a sua autoridade para reconhecer os seus líderes, olha o parágrafo 8 e 9 da nossa confissão. Esse parágrafo do capítulo 26 aborda essas questões relacionadas à autoridade que a igreja tem no reconhecimento dos seus líderes. Veja aí o parágrafo 8. Uma igreja local, note, igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, exposto em Mateus 16, 18, consiste em... Uma igreja é uma organização que consiste em oficiais e membros. Está aqui para vocês, desculpa, eu esqueci. E os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são presbíteros ou bispos e os diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e execução do poder ou dever que ele confiou a eles, ou para o que os chamou, que deve ser continuado até o fim do mundo. Então, veja, em primeiro lugar, a confissão está descrevendo que uma igreja local, quando ela se reúne, ela está completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, de acordo com a ordenança de Cristo, expresso em Mateus 18, em Mateus 16. Também nos diz aqui a confissão que a igreja é composta por membros e oficiais. Os oficiais são quem? Os presbíteros, os pastores ou bispos, e também os diáconos, que são aqui chamados de oficiais da igreja. Eles são separados para a peculiar administração das ordenanças e a execução do poder ou dever que ele confiou a eles ou para que os chamou, o que deve ser continuado até o fim. Vocês precisarão de pastores até o fim do mundo. Pastores não serão extintos. Só serão extintos quando nós estivermos diante do Supremo Pastor lá nos céus. Porque a igreja é edificada, conforme foi lido aqui também, em algum momento, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, foi na introdução pelo presbítero William. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas já foram embora porque lançaram os fundamentos, a sã doutrina. Agora os pastores estão num trabalho árduo, edificando a igreja, levantando os muros. E a congregação tem a sua participação nisso. Agora vamos para o parágrafo 9. Nesse parágrafo, a confissão vai nos mostrar como os 2 oficiais da igreja devem ser escolhidos. Quais são os 2 ofícios? Presbítero, pastor, bispo e diácono. Vamos lá, parágrafo 9. O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou presbítero em uma igreja
é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja. O que é sufrágio? Pensou em soufflé, né? Aquele chocolate gostoso. Sufrágio é voto. Levantando as mãos. Só que não se iludam, porque a palavra voto ou eleição, conforme é usado, pode confundir você. Porque quando nós pensamos no sistema de eleição do Brasil, você tem que escolher entre um e outro, ou entre um e outros. Não é isso. A igreja não receberá opções. Olha, eu estou querendo aqui ordenar o fulano de tal e o ciclano. Quem é favorável ao fulano, levante as mãos. Não é isso. Se isso acontecer, significa que os dois devem ser reconhecidos. Uma pergunta muito frequente que me fazem é: quantos presbíteros a igreja precisa? Eu digo: quanto Deus mandar. É ele que levanta. Se tiver 10 presbíteros na minha igreja, que bênção, a igreja vai ganhar muito com isso. Se não tiver, ela vai sofrer um pouco com os seus poucos que tem. Mas quem levanta é Deus. Se ele levantar 10, eu não posso privar alguém de exercer o seu ofício, porque passou do número. Então, esse sufrágio, ele funciona da seguinte forma: quem que é o líder da igreja, quem que pastoreia, coordena, é o episcopo, não são os presbíteros. Isso significa que os presbíteros, então, devem participar de todo o processo de acompanhamento do candidato ao episcopado. Eles, ou os presbíteros, ou o presbítero, que vai avaliar a sua doutrina, o seu caráter moral, vai andar com ele, vai fazer uma sabatina de vez em quando para saber como é que anda, vai corrigi-lo quando pisar na bola. Isso vai demorar um tempo. E cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada uma amadurece de uma forma diferente. Não tem prazo específico para cada caso. Mas o presbítero, o pastor, ele vai participar de todo o processo. E quando ele achar que ele está bom, que ele está preparado, ele então deve levar para a igreja? Ainda não. Porque quando nós pensamos no ministério pastoral, existem duas convicções que precisam acontecer. Primeiro, convicção interna. Paulo disse: os que almejam o episcopado, é preciso almejar, é preciso desejar. Nunca ordenarei alguém que diga assim: eu não queria, né? Mas fazer o quê, né? Deus está me mandando. Vai embora. Não serve. É preciso desejar, é preciso almejar o episcopado. É o que a gente chama de chamado interno. Mas também existe o que a gente chama de chamado externo. O chamado externo é o reconhecimento orgânico da própria igreja. É quando a igreja, sem a imposição do pastor, sem a influência dos pastores, a igreja começa a olhar para determinados irmãos que estão pregando, que estão ensinando, e começam a chamá-lo de pastor, às vezes na brincadeira no começo. E a coisa vai ficando séria. Então, quando a igreja estiver pronta, porque ela percebeu, e os presbíteros olharam para isso e perceberam o chamado externo. O interno eles já investigaram, e agora eles estão percebendo, a igreja está reconhecendo. Agora é hora. Porque imagine, você chega da noite para o dia para a igreja assim, sabe esse irmão aqui? Queria saber se vocês aprovam ele como pastor. Tu vai assim, ele? Não pode ser. Não reconheço ele como pastor. Se alguém diz que tem vocação pastoral e ninguém da igreja percebe, ou essa igreja está muito errada, ou essa pessoa está enganada, está se enganando. Porque pode ser que a pessoa até diga: eu tenho chamado. Porque lá no ventre da minha mãe, quando eu estava lá, alguém profetizou que minha mãe teria um filho como pastor e agora eu tenho que ser pastor, porque vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade. Eu fui de uma igreja que o pastor não falava lé com cré. A gente não entendia nada do que ele falava. Teologicamente ruim. Mandasse abrir em Abacuque, ele pensava que era para abrir o Facebook. Mas se você perguntasse para ele por que ele era pastor, ele dizia: porque quando minha mãe estava grávida, alguém profetizou que eu seria um pastor, por isso eu sou um pastor. Não tinha nada de pastorado na vida dele. Mas alguém pode dizer que tem um chamado interno.
Mas se a igreja não reconhece, presbíteros não devem levar isso para a igreja, porque receberão, óbvio, o não. E não será sábio e prudente da parte dos presbíteros, porque eles precisam da confirmação da igreja, naturalmente. Então, eu não chamo os candidatos ao episcopado de pastores na frente da igreja, nem estimulo-os a isso. Eu quero que isso seja algo natural e orgânico para eu ter certeza que é a hora certa de levar isso para a igreja. Continuando aqui a confissão. O caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou presbítero em uma igreja é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da igreja. Agora o próximo passo. E solenemente separado por jejum e oração, com imposição de mãos do presbitério da igreja. Quem é que reconhece um novo pastor? Quem é que tem autoridade para isso? O presbitério da igreja. A igreja dá o aval. O presbítero reconheceu. A igreja confirmou. E agora, em uma solene cerimônia, os presbíteros da igreja imporão as suas mãos sobre esse candidato diante de toda a congregação, e o tal será agora reconhecido como um pastor, um dos pares. Agora, o que significa essa imposição de mãos? Significa que sai raio de poder da mão dos pastores, Hadouken, sei lá o que você está pensando aí? O que significa essa imposição de mãos? Será que existe algo místico por detrás disso? É evidente que não. Isso é um ato simbólico. É alguém que tem autoridade, reconhecendo outro que também tem autoridade. É isso. Vocês passaram por isso com Pedro recentemente, né? Eu vi as fotos. Não me chamaram para participar, fiquei chateado, magoado, mas não volto mais aqui também. Diz que é meu amigo, né? Eu fiquei sabendo por foto. Tá vendo? Se fosse da minha igreja, ia ser disciplinado esse menino. Hã? Tá bom. Não, se fosse da minha igreja, ia ser disciplinado. Tá mal, hein, Pedro? Se fosse você, eu me daria um livro de presente, só para se perdoar. Um autógrafo ainda. Vamos lá. Então, com imposição da mão do presbitério, claro, a confissão sabe que em alguns casos não é possível um trabalho começando, um reconhecimento no campo missionário, por exemplo, ter nenhum presbítero lá naquele trabalho. O que faz? É preciso que outros presbíteros sejam chamados para participar nesses casos. Não havendo um presbitério na igreja local, é a igreja local que reconhece. Não havendo, outros devem ser chamados. E também do diácono funciona da mesma forma. É escolhido por semelhante sufrágio, o processo é o mesmo. Pastores avaliam, pastores instruem, mostram o que faz um diácono, como vive, o que come. Hoje no Globo Repórter, eles vão saber de tudo que deve ser feito. O pastor já deve ter observado na vida deles que eles não sendo ordenados a isso já agem como diáconos. Porque se alguém espera ser ordenado para fazer, por favor, né? Porque não é. Se alguém espera ser ordenado ao ministério pastoral para começar a pastorear, então porque não tem vocação nenhuma, porque quem é pastor, ele é pastor antes mesmo da sua ordenação, ele começa a agir naturalmente como um tal, e o diácono a mesma coisa. A igreja teve participação na escolha dos diáconos lá em Atos capítulo 6. Quando nós olhamos para esse texto de Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, nós sabemos que havia um problema com as viúvas. As viúvas gregas não estavam recebendo ajuda. E as judias recebiam. E isso trouxe problema. Caiu na mão dos apóstolos. Ainda estávamos num período de transição, então os apóstolos estavam ainda cumprindo o seu papel. E agora eles precisavam resolver isso. Porque precisa resolver, é líder. Só que resolver essas coisas demanda tempo. Rouba o tempo do pastor
de preparar o seu sermão, de pregar a palavra, de gastar tempo com oração, que é o que ele deve fazer. Então os apóstolos entenderam que era importante escolher homens para trabalhar nisso. Aí surgiu a figura do diácono, Atos capítulo 6. Mas veja como o texto descreve a situação. Veja como foi a escolha dos diáconos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos. Os 12 apóstolos reuniram todos os outros discípulos. Todo membro da igreja é um discípulo. E disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês. Olha aí. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Note, tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, além de Filipe e outros. Aqui é o nome dele, Procoró. Lembrei da musiquinha, hein? Prococococó. Essa vai ficar na minha mente, eu não vou dormir mais. Veja, a igreja participa da escolha dos seus líderes. Então ela tem autoridade supervisionada pelos presbíteros para escolher os seus líderes. Ela não vai escolher qualquer um aleatoriamente. Mas imagine se fosse assim. Imagine que situação se a igreja escolhesse alguém que não sabe nem o que é Novo Testamento. Alguém que é legal, que faz mudança, que leva no aeroporto, que é uma pessoa, gente fina, como é o caso de um pastor que eu conheci. Era um tantocha nato, dos melhores. Era uma tragédia no púlpito. Mas como pessoa, era dócil, amoroso. E esse caso que eu estou contando para vocês, esse pastor passou por uma sabatina, que é um momento em que os pastores eles se reúnem em torno para fazer perguntas, para ver se ele é aprovado. Fizeram perguntas que até crianças da escola bíblica dominical respondem. O que é fé? O que é salvação? Explane o evangelho. Esse pastor gaguejou, disse que deu branco, não respondeu nada, absolutamente nada. Adivinha o que aconteceu com ele? A igreja local disse, mas nós reconhecemos ele como pastor. E foi colocado como pastor. Olha que tragédia. Porque era um cara legal. Qual é o critério da igreja? Ele é legal, é amoroso, é dócil, nosso amigo. Então veja, se a igreja local decidisse por conta própria quem vai ser expulso, quem vai ser recebido como membro, ou quem serão seus líderes, não vai sobrar igreja aqui. Vai entrar na membresia da igreja filhos de Satanás, aos baldes. Vai ser expulso gente santa, que vocês vão chamar de legalista. E os líderes serão os mais legais, não aquele que fala palavra dura. Pastor pregou sobre pecado, é exclusão para ele, vai embora. Queremos mensagens. Então veja, congregacionalismo é afirmar que a igreja tem autoridade para decidir sobre membresia, entrada e saída, sobre a escolha dos seus líderes. Mas tudo isso debaixo da supervisão dos presbíteros. Quando eles aprovarem quem serão os membros, ou quem serão excluídos, ou quem serão os presbíteros, eles levam para a igreja para ter o aval. E a igreja só vai ratificar. Concordamos com o nosso pastor, é isso mesmo. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso presbítero aqui, ele é o nosso diácono, e esse irmão deve ser membro desse corpo de Cristo. Vou acelerar aqui, meus irmãos. Eu vou pular para o próximo ponto, senão não consigo terminar isso aqui até meia-noite. É que se eu pular, dá para ir até 11h30. Se eu entrar no próximo, vai até meia-noite. Né? Nós vamos para o parágrafo 10 da nossa confissão, lá do capítulo 26. Ali está expresso a responsabilidade mútua. A responsabilidade entre pastores, a responsabilidade dos pastores e a responsabilidade dos presbíteros, dos membros. Qual é a responsabilidade dos membros da igreja para com os seus presbíteros? E qual é a responsabilidade dos presbíteros para com o seu rebanho? Lembre-se do tema. Nós estamos numa única missão. E essa missão é compartilhada entre membros
e líderes. E dentro dessa missão, a missão do reino, cada um tem papel. Cada um tem a sua autoridade. Membros naquela autoridade limitada, os pastores como o regente da igreja, o governante, mas também dos dois lados, pastores e membros, possuem responsabilidades uns com os outros. Vamos começar pelos pastores. Tá aí, ó. O trabalho dos pastores, olha qual é o trabalho do pastor. É atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas, no ministério da palavra e oração, com assistência às suas almas, como quem deve prestar conta. Nós já falamos sobre isso agora há pouco, mas o trabalho do pastor não é fazer mudança, não é levar no hospital, não é fazer tradução. Não é esse o trabalho do pastor. Não é buscar no aeroporto. Por que ele faz isso? Simplesmente porque ele te ama. Simplesmente porque ele é seu amigo. E ele faz com prazer. Mas a igreja não pode achar que essa é a obrigação dele. Ele não é pago para isso. O pastor é pago para se dedicar à oração, ministério da palavra e assistir às almas. Almas que ele prestará conta. Então, aqui está muito fácil entender isso aqui, né? Então vamos para a responsabilidade dos membros, que tende a ser negligenciado também. Vamos lá. Cabe às igrejas a quem eles ministram, eles, os pastores, não somente conceder-lhe o devido respeito, já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas também comunicá-los em todas as suas boas coisas, de acordo com a sua capacidade, de modo que eles, os pastores, possam ter um suprimento confortável, sem serem enredados em assuntos seculares, e também sejam capazes de exercer hospitalidade para com os outros. E isto é exigido pela lei da natureza e por ordem expressa do nosso Senhor Jesus, que para isso ordenou que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. A confissão tem por base algumas passagens bíblicas clássicas. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Veja, a nossa confissão diz isso. A igreja local precisa não somente conceder-lhe o devido respeito ou honra. E quando nós pensamos em honra e respeito para o presbítero, nós temos que pensar em duas coisas. O que é honra? O que é honrar o seu presbítero? O que é honrar o seu pastor? Duas coisas. Em primeiro lugar, essa palavrinha, ela pode trazer dois significados. Primeiro, o respeito a ele, a submissão a ele. Na prática, isso significa que a congregação deve nutrir por seu pastor respeito, deve nutrir por ele amor, porque ele é seu líder. Em Timóteo capítulo 3, versículo 1, é dito que o pastor, ele está numa nobre função. Então, por causa dessa nobre função, o rebanho deve honrá-lo, respeitá-lo, tê-lo em alta estima. Uma vez, Charles Spurgeon foi chamado para ser o primeiro ministro da Inglaterra. Ele disse assim: para que eu me rebaixaria tanto? Sou um pastor, não vou me rebaixar. Eu estou numa nobre função. E ser pastor é realmente uma nobre função. É pesado por demais, mas é nobre. Em 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, Paulo disse assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração. Isso é uma forma de honra. Consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês e os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-no na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Veja, honrar um pastor significa tê-lo em alta estima, respeitá-lo. Significa também que a congregação deve submissão a eles no desempenho de suas funções. Lembra de Hebreus 13? Obedeçam seus pastores, os líderes. Eles prestarão contas a Deus. Claro, não se trata de uma obediência cega. Se o seu pastor prega algo contrário à Bíblia, você não deve segui-lo, você deve seguir o que é a palavra de Deus.
Mas enquanto os presbíteros estão debaixo da palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, vocês devem submissão a eles, porque eles estão submissos à palavra de Deus. Eles estão cativos à palavra de Deus. O presbítero deve ser um escravo da palavra de Deus. Existe o negocinho chamado colarinho clerical do pescoço, que coloca aqui, vocês sabem o que eu estou falando, eu acho. Talvez você pense que aquilo ali seja uma criação católica romana, porque os padres agora usam isso. Mas quem criou aquilo foi um protestante, por incrível que pareça. E a gente não usa aquilo porque tem medo de ser confundido com um padre casado. Mas o que significa o colarinho clerical? Dentre tantas coisas, significa que ele está algemado em Cristo. Ele é um escravo, um servo de Cristo. É para lembrar o ministro que ele é um escravo de Cristo. Então, quando o pastor é um escravo de Cristo, ele vai estar em harmonia com a palavra de Deus. E aí você deve obedecer. Quando ele for escravo da sua própria vontade, aí você não precisa obedecer. Mas também, que é a ênfase da confissão, honra significa outra coisa. O que significa essa honra ou esse respeito que a confissão descreve? O que significa comunicá-lo em todas as suas boas coisas? Bem, basta ler o restante da confissão que você entende aqui. De acordo com a sua capacidade, de modo que ele possa ter suprimento confortável. Que é suprimento confortável? Condições financeiras. Sem serem enredados em assuntos seculares, para que ele não precise se preocupar com o boleto que está chegando, com as contas que estão chegando, porque ele não recebe provento. Para que ele não precise se preocupar com o trabalho secular. E também seja capaz de exercer hospitalidade. Por que ele precisa de suprimento confortável? Porque uma das obrigações ministeriais do pastor, está lá em Timóteo capítulo 3, é ser hospitaleiro. Hospitaleiro não é levar para o hospital, não, tá? É abrir as portas de sua casa para receber seu rebanho. As pessoas, às vezes, para uma visita, às vezes para passar um fim de semana, às vezes para morar por um tempo, como era no passado. Isso é exigido dos pastores. Agora, hospitalidade requer gastos, demanda dinheiro. É comida, é energia, água e tudo mais. A Igreja de Cristo precisa entender que os seus pastores precisam de um recurso financeiro suficiente para sanar, suprir essas necessidades. Primeiro, para que eles não precisem se enredar com as questões de assuntos seculares. Se um pastor precisa trabalhar, quem perde? Quem que perde? A própria igreja. Se o pastor tem que sacrificar todo o seu dia numa fábrica, quem vai perder com isso, no fim das contas? A própria igreja de Cristo. A confissão tem por base alguns textos. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. O que é dupla honra? Dependendo da sua tradução, está aí, duplos honorários. Então, o ministro, o pastor ou o presbítero que lidera bem a igreja são dignos de duplos honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois as escrituras diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Esse texto é claro. Na antiga aliança, os judeus, que judeu é famoso por ser mão de vaca, eles amarravam a boca do boi enquanto ele debulhava o cereal naquele rolo compressor, porque o boi ia comer. E a lei proibiu isso, porque o boi está trabalhando e quem trabalha come. Aquele que trabalha deve comer do suor do seu trabalho, e o boi também tem condições. E aí Paulo, quando ele fala disso, ele cita esse texto e fala: mas não era sobre boi que Deus estava falando, é sobre nós. Vamos mais para baixo. Então, honra significa, nesse sentido aqui, sustento. Honra, em Atos capítulo 5, 2, que é a mesma palavrinha usada aqui,
ali também fala de dinheiro. Lembra de Ananias e Safira? Ali aparece uma palavrinha grega chamada timé. Ele reteve parte do dinheiro, timé. Essa palavra, mesma palavrinha usada por Paulo em Timóteo. A palavra honra. Honra pode ser traduzido como provento, sustento, ou honra de dignidade também. Vou acelerar aqui. Eu vou para Filipenses 4, 15 ao 18. Ali aparece uma outra palavrinha também. A palavrinha koinoneo. Tem de koinonia também. Mas aqui essa palavra significa provento. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou koinoneu comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Eles ajudaram financeiramente Paulo e não fizeram isso apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, dinheiro de vocês, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora e recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável a Deus. Essa palavrinha aqui, koinoneu, que apareceu aqui, traduzida como partilhou, ela também aparece em Gálatas 6,6. Veja aí. O que está sendo instruído na palavra, partilhe, koinoneu. Koinoneu, no texto de Filipenses, é o quê? Ofertas. Sustento. E agora Paulo em Gálatas 6,6 diz a mesma coisa. O que está sendo instruído na palavra, por seus mestres, koinoneu, partilhe todas as coisas boas com aquele que instruiu. Veja, o texto está ordenando o sustento dos ministros. Está dizendo que é preciso que eles recebam o mantimento necessário para não ficarem enredados com as coisas desse mundo. Eles devem participar de todos os seus bens, porque eles estão à disposição da igreja. Eles estão para cuidar. O trabalho do pastor é cuidar da sua alma. É claro, irmão, se a igreja for pobre, o ministro deve se contentar em ser pobre com eles. Ele vai trabalhar com o mesmo empenho, com o mesmo amor, porque o ministro não deve fazer isso por dinheiro. Faz isso por chamado, por vocação. Mas enquanto está no poder da igreja local, fornecer o melhor para o seu ministro, é isso que Deus espera que a igreja faça. Eu vou ler mais uma vez a confissão para a gente terminar. Cabe às igrejas a quem eles ministram não somente concederem o devido respeito, mas também comunicá-los em todas as suas boas coisas, de acordo com sua capacidade, de modo que eles possam ter um suprimento confortável, sem serem enredados em assuntos seculares, e também sejam capazes de exercer hospitalidade para com os outros. E isso é exigido pela lei da natureza e por ordem expressa do nosso Senhor Jesus, e para isso ordenou que os que pregam o evangelho vivam também do evangelho. Eu concluo dizendo a vocês que quando presbíteros e membros exercem, cumprem o seu papel dentro do corpo de Cristo, Deus é glorificado e o reino de Deus avança. E cada um então entenda qual é o seu papel aqui dentro que compete a você. Eu digo à igreja local que vocês precisam aprender a amar o pastor de vocês. Talvez vocês não tenham noção do quanto é pesado o ministério pastoral. Talvez vocês pensem que a vida pastoral é suave e tranquila. Eu posso dizer a vocês que trabalhar na fábrica é mais tranquilo às vezes. Porque você só cumpre sua função do dia, volta para sua casa e acabou os problemas. Enquanto ministro, sua cabeça não para de pensar. Você não para de se preocupar. Problemas não param de surgir. Quem já foi tantocha sabe a loucura que é. Agora imagine você ser um ministro do evangelho, tendo o peso de prestar contas do rebanho. Isso é por demais pesado para nós. E uma das maiores dificuldades dos pastores é que eles cuidam de todo mundo, mas muitas vezes ninguém cuida deles. Essa semana o Nicodemos postou algo parecido, dizendo que os pastores pastoreiam muitas pessoas, mas não há ninguém para pastoreá-los muitas vezes. Não há ninguém para estender um braço amigo, não há ninguém para ofertar ajuda.
O que muitos membros fazem é apenas levar problemas e problemas e criar problemas e não soluções. A cabeça de um pastor arde, ferve, seu coração dói por certas coisas que acontecem no ministério. Eu sei que vocês não vão entender isso que eu estou falando, porque eu também não entendia até entrar nesse barco. E esse barco navega por águas turbulentas, águas difíceis. A nossa alma chora, nossa alma geme. Por vezes nos sentimos sozinhos, sem ninguém, solitários. Às vezes sentimos desprezo das pessoas, abandono. Às vezes tudo o que precisamos é de pessoas que entendam o seu papel dentro da igreja. Que entenda que o pastor não é seu inimigo, que o pastor é o seu melhor amigo. Às vezes tudo o que nós precisamos é de fato que a igreja de Cristo entenda que nós estamos juntos, unidos em Cristo, numa mesma missão compartilhada. Eu digo para vocês que pastores não são melhores do que o seu rebanho. Só receberam responsabilidades maiores do que você. Na fila do pão, nós estamos lá atrás, como aquele servo, como um escravo de Cristo, para servir vocês, em nome de Cristo. O ministério pastoral é vendido por aí como algo triunfante. Sua bênção. Como uma carreira profissional onde você alcança o maior alto nível. Você começa lá com o diácono, vai subindo até chegar lá em cima. Mas Paulo, quando descreve os pastores, naquela fila de triunfo, eles são o último da fila. Não são os mais importantes, os primeiros da fila. Eles são os últimos, porque eles estão para servir. Eles estão a serviço de vocês. Eles prestam contas da vida de vocês para Deus. Veja como isso é pesado. Você que é pai, entende um pouquinho desse peso. Porque você vai prestar contas a Deus da sua família, que tem 5, 4, 3 pessoas. Ora, pastor Evanilton presta contas a Deus de quantos membros? Você falou 40? 43. Acha que é fácil cuidar da família? Você sabe que não é. Imagine cuidar do rebanho de Cristo. Então não se esqueça. Apoie o seu pastor, ame o seu pastor, cuide do seu pastor para que ele consiga cuidar de vocês. Dê apoio a ele, ore por ele. Não vire as costas. Porque senão o ministério vai ser muito difícil para ele e para vocês. E assim eu encerro dessa forma.